ministros que podiam fazer esse tipo de arquivamento. Hoje tem mais 1.200 pessoas que podem fazer isso. Segundo o Mourão, mas os arquivos ultrasecretos são muito pequenos, então nem levem em consideração isso, porque isso é só para acabar com a burocracia. Sabe o que acontece? É que como o primeiro escalão não tem capacidade técnica nem intelectual para tomar determinadas decisões, eles passaram para o segundo escalão. Agora qualquer pessoa do segundo escalão vai poder tomar essas decisões, porque eu acredito que eles estejam mais seguros com isso. Enfim, vamos para o nosso quarto assunto? Vamos, que esse é pesado. Esse é bem importante e é bem pesado. Gente, vocês não acham todos os assuntos que a gente toca aqui bem pesados? É sério, cada coisa que a gente discute aqui, fica martelando na minha cabeça como é que nós chegamos a esse estágio. Mas a gente pode ir mais fundo, viu? Exatamente. Eu tava ouvindo até uma piada, o fundo do poço no Brasil tem alçapão, né? Então você chega no fundo, quando você acha que é o fundo de fato, ele vai mais fundo ainda. No podcast número 4, esse aqui é o número 5, a gente falou da relação do Queiroz com Flávio Bolsonaro, falou da transação, da devolução de dinheiro, enfim, de uma série de coisas. O fato é que, como a gente disse no começo aqui do podcast 5, a gente gravou numa sexta-feira e na sexta-feira à noite já tinha tanto fato novo que a gente decidiu não regravar, né, manter do jeito que estava, para que durante uma semana novos fatos surgissem e a gente pudesse fazer um podcast 5 com os comentários sobre isso. Esses novos fatos vieram, eles são consideravelmente graves e não envolvem só dinheiro, né? O COAF já apontou aí, acho que foi logo na sexta-feira que isso saiu, ou foi no sábado de manhã, não lembro direito. 48 depósitos suspeitos, no total de R$96 mil, 48 depósitos de R$2 mil na conta do Flávio Bolsonaro, que era o limite do depósito em dinheiro nos caixas eletrônicos para que o dinheiro não fosse rastreado. É óbvio isso, não existe questionamento quanto a isso. Apontou que o Flávio Bolsonaro pagou título de R$1 milhão sem indicar o favorecido e sem dizer como aquele dinheiro tinha surgido. Que o Queiroz, o motorista, lembra do Queiroz? O Queiroz deu uma sumida aí, ele não aparece mais, né? Ninguém sabe onde o Queiroz está. Mas o fato é que existem notícias. O Queiroz movimentou R$7 milhões, um motorista movimentou R$7 milhões em 3 anos. O Flávio Bolsonaro comprou R$4,2 milhões em imóveis no mesmo período dessas transações do Queiroz, de 7 milhões. A Receita Federal, então, disse que vai fazer pente fino nas contas do Flávio Bolsonaro e da primeira-dama, que, lembram, recebeu R$24 mil do Queiroz, dinheiro que foi minimizado ali pelo Bolsonaro, falou que era um empréstimo de 40 mil, que ele não tinha tempo de ir no banco, então o Queiroz ia depositar na conta da primeira-dama, enfim, vão investigar isso, a Receita Federal vai investigar. Um cara que movimenta 7 milhões em imóveis fez um empréstimo de 40 mil? Isso, exatamente. Em 3 anos ele movimentou 7 milhões de reais em dinheiro. E mesmo assim ele tinha 40 mil Ele precisou de 40 conto pra, sei lá, comprar caviar, talvez. Desculpa que eu não estava entendendo. É esse o raciocínio. A linha é essa mesmo. Vocês estão vendo como é questionável a coisa, como vai investigar e vai encontrar a BO, entendeu? O Bolsonaro disse que não é justo o que estão fazendo com o garoto, né? Afinal, o Flavinho é só um garoto, não é um homem formado, eleito nos seus 40 anos, senador da República. É um garoto, não é justo, porque só estão fazendo isso com ele, porque ele é inocente, mas é para atingir o Jair Bolsonaro. E aí, todo esse rastreamento de dinheiro, de contato, de relações do Flávio Bolsonaro com o Queiroz e outras pessoas chega num fato grave, que é a possível ligação com milícias. Mas antes disso, para provar que a gente não dá conta desse governo, eu tô aqui, enquanto eles estavam falando, eu estava aqui no Twitter, e hoje, sexta-feira, 25 de janeiro, às 8 da manhã, o Valor Econômico, esse jornal comunista, já tem uma notícia nova. Flávio omite microempresa em declaração ao Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, na declaração de bens do Flavinho, faltou uma empresa. Ele esqueceu de colocar essa empresa na lista de bens que ele tinha. É uma coisa atrás da outra.
Para falar de grana aqui, que é toda essa primeira parte da notícia, isso impacta muito pouco no governo diretamente. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque toda a campanha do Bolsonaro, toda a figura Jair Bolsonaro e família Bolsonaro, ela não é pautada por propostas políticas, por propostas econômicas, ela não tem um caráter prático, ela não tem proposições para a evolução do Brasil. Ela foi toda fundamentada em valores teóricos, valores morais e éticos. O que a gente vê aqui... Corrupção a gente esperava, né? Que ia ter escândalo, que ia ter corrupção, é isso, a gente sabia que ia ter. Não entende por que não foi noticiado antes, por que a imprensa não falou disso um ano atrás, alguns meses atrás, durante a eleição, não sei por que a imprensa guardou isso pra si e agora resolveu falar. Mas a gente sabia que ia ter, isso não é surpresa. Agora o outro é surpresa. Exatamente. Então, assim, isso impacta no governo? Não impacta no governo, mas isso pode impactar diretamente na popularidade do governo, na avaliação desse governo, no apoio a esse governo, porque o apoio popular é fundamental para o governo. E desculpe, esse cerco está se fechando. Se você está dando a sua audiência pra gente e for eleitor do Jair Bolsonaro, você não pode fechar os olhos para isso. Não ouça o que a gente está falando, mas acompanhe notícias de diversas fontes. Não fica no seu WhatsApp recebendo, ou no Twitter do Jair Bolsonaro, ou no Instagram do Carlos Bolsonaro, para ler notícias que vêm deles. Eles vão falar que todo mundo tá errado, que todo mundo é comunista, que a mídia é manipulada, enfim. São órgãos sérios que estão fazendo investigação nas contas e nas ligações e nas transações de Flávio Bolsonaro. Isso já está impactando a primeira-dama, isso inevitavelmente vai impactar Jair Bolsonaro. Não se esqueçam da filha do Queiroz. A Natália Queiroz era funcionária de Jair Bolsonaro. Foi atestada a presença dela como profissional do gabinete dele e ela estava dando aula de educação física na praia no Rio de Janeiro, não estava em Brasília. Ao final de um ano, ela devolveu quase 90% do salário que ela tinha para o pai Queiroz. E aí você acha que os 7 milhões aí de transações que o Queiroz fez são da onde? Isso vai impactar o governo, a corrupção, antes mesmo. Isso não está ligado ao governo em si, é anterior, né? É uma prática da família Bolsonaro anterior à presidência da República. Isso vai impactar o governo, isso vai mudar a percepção das pessoas quanto ao governo. Com que moral, já que o governo gosta tanto dessa palavra, esse governo vai continuar batendo na tecla da corrupção, da moral, dos bons costumes e das pessoas de bem. Mas o que a gente quer trazer aqui mesmo, mais fortemente, até porque isso tem tudo a ver com o último assunto do nosso podcast número 5, é a possível relação, até provável relação da família Bolsonaro com milícias. Existem diversas denúncias, existem diversas apurações em andamento que apontam que a família Bolsonaro está relacionada às milícias do Rio de Janeiro há muitos anos. Certo, senhores? O que vocês têm sobre o assunto? Esse assunto das milícias é realmente muito sério, né? Acho que vale um pouco explicar para os nossos ouvintes o que são as milícias, como elas agem e tal. Acho que muita gente sabe, mas muita gente que mora fora do Rio de Janeiro não tem noção do poder e do perigo que elas representam. As milícias são grupos basicamente paramilitares, são, segundo alguns especialistas, é só ter um porte de arma que você já pode entrar para a milícia. Então são policiais militares, policiais civis, ex-policiais, bombeiros, porque bombeiros têm porte de armas, militares da ativa e da reserva, que resolvem fazer grupos que supostamente vendem alguns serviços nas comunidades. Eles têm umas estruturas muito parecidas com a da máfia, né? Então eles não... Diferente do Esquadrão da Morte, por exemplo, que agia no Brasil nos anos 70, nos 80, que agia sob demanda, esperava o cara ir lá e falar, preciso que você mate para mim o fulano de tal, e pagava para essa execução. As milícias, elas se oferecem, né? Elas batem na porta do cidadão dizendo, olha, a partir de agora nós é que tomamos conta aqui da comunidade, então você vai pagar pra gente aí uma grana todo mês. E são comunidades muito pobres e muito isoladas, que não têm acesso a quase nada, não tem serviço de saúde, não tem, quase nunca tem água potável chegando, ou pelo menos água de qualidade. Então uma das formas da milícia é vender água. TV a cabo, então, nem pensar, por isso existe
famosa gatunete, que a milícia também vende. O caminhão de gás não entra para fazer entrega, então a milícia também vende o gás para essas pessoas. E fora isso, é uma suposta proteção. Então, assim, olha, você paga pra gente e a gente deixa os traficantes fora da região. O que é uma mentira, porque muitas das milícias estão unidas aos grupos de traficantes, né? A milícia tem gente aí muito, muito forte. Inclusive, os grandes heróis nacionais aí das últimas décadas, oficiais e soldados do BOPE. Todo mundo achava que o BOPE era aquela coisa incorruptível, que o Capitão Nascimento, as pessoas não entenderam o filme, né? Acham que o Capitão Nascimento realmente era um super-herói, que era o Superman ali, incorruptível, que fazia de tudo e não precisava ser julgado por brigar com a criminalidade, lutar contra o crime. Mas também não entenderam o Tropa de Elite 2, que ele mostra a milícia e fala assim, ferrou, entrega os pontos, porque quem manda aqui é a milícia. Dentro das próprias milícias tem muita gente do BOPE. Então a milícia no Rio é muito pesada. Então o cara da comunidade ele saiu do subjugo do traficante pro da milícia. Ou não, tá lá nos dois. Então vamos lá, agora que ficou mais clara a relação, o que é milícia, qual é a relação da milícia com o Rio de Janeiro, por que isso é tão grave, eu acho que ninguém em sã consciência conseguiria defender a ação das milícias. Eu não sei se ninguém em sã consciência, mas o fato é que os Bolsonaro defendem, sempre defenderam, existem frases, sei lá, eu posso ler algumas aqui do próprio Flávio Bolsonaro falando que não se pode simplesmente estigmatizar as milícias, em especial os policiais envolvidos nesse tipo de policiamento, entre aspas, dizendo que não acha justa a perseguição às milícias, principalmente por parte de políticos e entidades ligadas aos direitos humanos, que não se pode generalizar, que eles não estão do lado do mal, que as milícias não estão do lado do mal, enfim. O próprio Jair Bolsonaro, em 2003, quando já deputado federal, tem uma fala no Congresso Nacional que ele fala sobre os grupos de extermínio de Salvador, que eles seriam muito bem-vindos no Rio de Janeiro. Qualquer pesquisinha simples no Google você pode apurar isso, tá? Nós fazemos essa pesquisa e relacionamos os fatos e formamos a nossa opinião, mas qualquer pessoa pode relacionar isso. É óbvio que o Flávio Bolsonaro, que o próprio Jair Bolsonaro sempre dizem que qualquer fala está fora de contexto e tudo mais, mas qualquer fala é registrada e qualquer fala vira história. Então, além dessas falas, existem os relacionamentos e o histórico de Flávio Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, mas principalmente do Flávio. Por exemplo, deixa eu ver exatamente quando foi aqui, se eu não me engano, em 2005, quando o Flávio Bolsonaro, quando ele ainda estava no Legislativo, Rio de Janeiro, ele não era senador ainda, quando ele condecorou um policial militar, se eu não me engano, um ex-BOPE, por serviços prestados, a segurança, a tranquilidade da sociedade, não sei o quê, e depois ficou claro, esse condecorado era da milícia. Um outro condecorado, como se diz, homenageado pelo Flávio Bolsonaro, tem até o nome dele aqui, ó, o Flávio Bolsonaro condecorou o major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, que recebeu moção honrosa quando já era investigado como um dos autores de uma chacina de 5 jovens na antiga boate Via Show, em 2003, na Baixada Fluminense. Então, esses dois figuras que eu tô falando agora, que se relacionaram, foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro, eles integravam uma empresa que tem um nome muito peculiar, muito interessante. Vocês querem falar o nome dessa empresa pro nosso ouvinte, não? Se você tivesse escrito uma história ruim policial, um livro policial, você teria uma empresa, um escritório, sei lá o que, um grupo de mercenários com esse nome, o Escritório do Crime. Cara, chama Escritório do Crime. Eu só me lembro do Demolidor, né? Não sei se vocês já leram o Demolidor da Marvel, mas o principal inimigo do Demolidor ele se chama o Rei do Crime. O Rei do Crime. Cara, e olha só, esse Escritório do Crime, da qual, eu vou falar teoricamente porque eu não posso ser acusado aqui de julgar pessoas, digamos assim, de condenar pessoas, mas da qual supostamente esses dois condecorados pelo Flávio Bolsonaro faziam parte, o Escritório do Crime,
crime é um grupo de extermínio que é apontado hoje em investigações ainda preliminares, né? Porque a investigação do caso Marielle ainda não chegou ao fim, mas ele é apontado, o escritório do crime, como um dos possíveis responsáveis pelo assassinato da Marielle Franco e do Anderson, que era o motorista dela. Existem outras diversas denúncias de ligação da família Bolsonaro com milícias.